Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu hoje vou falar aqui de um álbum de um obscuro, digamos assim, artista francês, mas que nesse álbum que teve um apoio luxuoso. Eu estou falando do Dachel Redaya, esse é um pseudônimo, depois eu vou falar mais sobre os pseudônimos desse artista, que nesse álbum aqui teve a companhia do Gong, ninguém menos que a banda aí conhecidíssima de Space Rock, que é Obsolete. Aqui é um álbum pouco conhecido, mas quem conhece ama. Aqui no caso, esse é o Dashiell Redaya. Na verdade, o nome dele verdadeiro é Daniel Terron. Temos aqui as letras também do álbum. Então esse Daniel Terron, ele ficou mais conhecido como escritor. Ele tem vários livros escritos, e alguns com pseudônimos. Ele tem vários, usa vários pseudônimos. Mas na área musical, ele lançou-se em dois álbuns. O primeiro de 1969, que ele usa o pseudônimo Melmoth, e o álbum se chama La Devanture des Ivresses. É esse aqui, ó, que está aqui na contracapa aqui do CD. Esse aqui é a capa do Melmoth, que é um álbum bem interessante. Eu não tenho esse álbum físico, mas já escutei na internet. É um álbum bem psicodélico, bem beatnik também, mas não se compara a esse aqui. Aqui, um dos melhores momentos do Gong como banda. Apesar do David Allen não abrir a boca aqui, só tocar guitarra mesmo, mas tá tudo aqui. O instrumental magnífico do Gong tá aqui. Então aqui temos apenas 4 canções nesse álbum aqui, que tem menos de 40 minutos. Então o que era o lado A, ele é chamado de Hey Mushroom, Will You Mush My Room? E temos 3 músicas aqui. Chrysler, na verdade é Chrysler, né? É o carro, a marca do carro. Parece que ele está falando de uma mulher, mas não, é de um carro. Um Chrysler, um Chrysler rosa. E aqui é a faixa mais rock and roll do álbum aqui, essa é bem roqueira mesmo. Depois temos a Fil de l'Ombre, que seria uma tradução livre, meu francês é péssimo, mas seria algo como a Moça da Sombra. Aqui temos o famoso Space Whisper da Gilly Smith, aqueles sussurros espaciais que ela sempre fazia nas gravações do Gong. Aqui está bem evidente aqui. É uma música levada principalmente pela guitarra, a guitarra bem estridente aqui. É uma música com uma certa tensão, é bem curta, acho que tem pouco mais de 2 minutos, mas tem uma certa tensão no ar. Depois temos uma balada aqui, Long Song for Zelda. Aqui brilha o saxofone do Didier Malherbe. E também aqui temos o Christian Tritt, chovendo molhado falar da habilidade dele no baixo. É um dos meus baixistas preferidos desde sempre. Infelizmente ele tocou em poucos álbuns do Gong. Ele tocou no Camembert Electric, tocou no Continental Circus, aqui no Obsolete ele aparece também, ele era o baixista na ocasião. E depois no primeiro álbum da trilogia Radio Gnome Invisible, ele toca guitarra no Flying Teapot. Ele passa do baixo para guitarra, mas isso acabou selando o estilo dele na banda, porque o David Allen não gostava muito do estilo dele tocar guitarra. O David Allen pediu para ele voltar para o baixo, ele se recusou, então acabou saindo da banda. E daí entrou o Steve Hillett a partir do Angel's Egg. Então aqui temos esse lado, no que era o lado A do álbum aqui, essas 3 canções. E Long Song for Zelda, a gente pensa também que ele está falando de uma mulher, mas não, depois lá pro final da música a gente descobre que ele está falando de um bulldog fêmea. É uma coisa meio surrealista aqui. E também aqui no final dessa Long Song for Zelda, a gente tem um discurso, a gente ouve o William Burroughs, o famoso escritor beatnik, falando aqui um pouco, dura acho que menos de 1 minuto a fala dele aqui. Ele fala mais ou menos como é que ele concebe personagens e histórias. E o que era o lado B do álbum
é ocupado por uma única música, Cielo Drive /17. Lembrando que Cielo Drive é um nome meio agourento, digamos assim, porque era o endereço, era a avenida, né, o logradouro, digamos aí, onde ficava a casa onde a Sharon Tate e mais pessoas foram assassinadas ali a mando do Charles Manson, ali com aquele culto maluco dele da família. Ficava na Cielo Drive, ali em Los Angeles. O nome de uma... não é bem uma rua, mas é um logradouro ali, uma via pública. E aqui é a faixa mais... pega todo o lado B, como eu falei, tem mais de 20 minutos. A faixa mais space rock, a faixa mais experimental. É quase que uma jam session aqui também. E aqui o Christian Treat simplesmente arrasa. Aqui, eu ouvindo aqui, é por isso que eu... quando escuto essa faixa aqui, é por isso que eu me ligo que o Christian Treat foi um dos meus baixistas preferidos. Infelizmente, de carreira curta. Ele tocou em poucos discos, depois ele sumiu no mundo. Mas aqui ele brilha consideravelmente. E aqui também tem uma faixa bem ao estilo psicodélico, progressivo aqui. Pessoal, todo mundo devia estar muito chapado na época que, quando gravaram essa faixa especial aqui. E aqui aqui quem que fazia parte do Gong aqui na ocasião dessa gravação aqui? David Allen na guitarra, na época só existia ele como guitarrista. A Gilly Smith ali com vocais e o tal do Space Whisper, o sussurro espacial. O Christian Treat no baixo. O Didier Malherbe no saxofone, na flauta. E o grande baterista Pip Pyle, um dos melhores bateristas a passar pelo Gong também, só que ele não ficou muito tempo. Ele toca aqui, toca no Camembert Electric também, mas eu creio que é só no Gong, né? Então, aqui essa Cielo Drive 17, como eu falei, é uma jam session bem maluca, bem experimental, bem space rock. E até no meio dessa bagunça toda aqui, nessa deliciosa bagunça, eu diria, até o filho do Robert Wyatt, o Sam Wyatt, que na época tinha 5 anos, balbucia alguma coisa aqui no meio da música também, e ele até acreditado aqui no álbum. Então, é um disco típico da época. Ele foi gravado em maio de 71 e foi lançado ainda em 71, apesar de que as músicas foram compostas pelo Dashiell Hedayat no outono de 69, como está aqui escrito no encarte. Então, também é todo cantado em francês também, isso foi meio que um impeditivo para ele alcançar maiores mercados. Mas para quem é fã do Gong, aqueles fãs mais raiz, amam esse disco aqui, que é um dos melhores momentos do Gong enquanto banda. Aqui eles estão tocando divinamente bem e foi meio que um ensaio aqui pro que viria a ser até o Camembert Electric, que estava sendo gravado ao mesmo tempo. O ano de 1971 foi um ano de grande produtividade para o David Allen, porque foi lançado o Camembert Electric, o mais ou menos álbum de estreia do Gong. Para quem considera que o Magic Brother não era Gong, eu considero. Então, para mim é o segundo álbum do Gong aqui. Mas para muitos é o álbum de estreia do Gong. Foi gravado e lançado em 71. Também o Obsolete aqui, gravado em maio de 71 e lançado ainda em 71. O Banana Moon, o primeiro álbum solo do David Allen, foi gravado e lançado também em 71. E ainda em 71 eles gravaram, mas não lançaram, o Continental Circus. Seria lançado no ano seguinte, mas foi gravado nesse ano aqui. Então foi um ano de bastante atividade para a banda, em especial para o David Allen. E depois desse álbum aqui, o Dashiell Hedayat, ou Daniel Terron, que é o nome verdadeiro dele, desistiu do ramo musical, se concentrou mais na literatura mesmo. E, infelizmente, ele tirou a própria vida em 2013, por conta de uma forte depressão que ele sentia. Mas na França ele tem um status cult. Ele é um artista cult ali, alinhado aos beatniks também. Ele era amigo do William Burroughs, tanto que o William Burroughs participa aqui com uma declaração curta aqui no final de Long Song for Zelda. E
Até hoje, ele tem um pequeno, mas fiel circuito de seguidores ali. E para a posteridade ficou registrado esse álbum aqui, fantástico, Obsolete. Se você gosta de Gong e não conhece, recomendo fortemente que vá atrás. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.